Peter Jackson. Esse nome para muita gente é sinônimo de fantasia épica, de sucesso, né? Afinal, é o cara por trás de O Senhor dos Anéis. Então, quando o nome dele apareceu ligado a outro projeto gigantesco, Máquinas Mortais, todo mundo pensou, vem coisa boa por aí. Mas o que veio foi, na verdade, um dos maiores fiascos de bilheteria dos últimos anos. A pergunta é, como é que pode dar tão errado? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Olha, os números falam por si só, né? É brutal. De um lado, uma das franquias mais amadas e lucrativas da história. Do outro, um filme que, coitado, não pagou nem a poeira que levantou. E o mais doido é que os dois têm mundos gigantescos, visuais de cair o queixo e, em teoria, o mesmo toque de Midas por trás. O que explica essa diferença absurda de resultado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta não é tão simples quanto o marketing foi ruim ou a data de estreia não ajudou. O problema, gente, está bem mais fundo. Está na espinha dorsal da história, no jeito como cada um desses mundos gigantes foi apresentado pra gente. E aqui está a nossa tese, o centro de toda essa análise. O pecado de Máquinas Mortais não foi ser grande, foi começar grande demais. O filme sofre do que a gente está chamando aqui de a maldição do tamanho. É quando a ambição de ser épico atropela a necessidade básica de ser claro, de criar uma conexão. Vamos então dissecar essa maldição, ponto por ponto. E vamos começar com o problema número 1, talvez o mais grave de todos. Qualquer história, por mais épica que seja, precisa de uma coisa fundamental, que o público se conecte com o herói, e rápido. Máquinas Mortais, bom, ele faz exatamente o contrário. Pensa no foco no personagem como uma âncora. É a pessoa em quem a gente vai segurar para não se perder no meio da história. Sem essa âncora, a gente fica boiando num mar de gente que a gente não conhece e não se importa. E nos primeiros minutos de Máquinas Mortais, o que a gente faz é se afogar. A cena de abertura é pura ação e o primeiro personagem que realmente fala alguma coisa é ele, Sirius Valentine, que parece ser o chefão da cidade de Londres. Ok, então ele é o nosso protagonista? Não, peraí. A câmera agora foca nesse piloto, o Clayton. Ele parece importante, tá no comando da perseguição. Será que a história é sobre ele, então? Que nada! Quando a gente tá quase se acostumando, o filme nos joga para essa historiadora, a doutora Farmer, e o aprendiz dela. A lista de nomes só vai aumentando. E não vamos esquecer de um outro doutor que aparece ali também. Nesse ponto já se passaram vários minutos de filme que a gente não tem a menor ideia para quem estamos torcendo. E a heroína, aquela do pôster, até agora ela é só uma figura misteriosa de casaco vermelho no meio da multidão. É aqui que o contraste fica gritante. De um lado, uma salada de personagens, todo mundo parecendo importante ao mesmo tempo. Do outro, O Senhor dos Anéis, que tem um elenco gigantesco, mas que faz a introdução de um jeito, brilhante de tão focado. A primeira meia hora de A Sociedade do Anel é de uma simplicidade genial. Primeiro, a gente conhece o Bilbo. Depois, através dele, a gente conhece seu velho amigo Gandalf. E só então, através dos dois, a gente chega no nosso verdadeiro herói, o Frodo. A transição é suave, a conexão é construída aos pouquinhos, não tem como se perder. Ok, digamos que quem assiste conseguiu passar pela confusão de personagens. O próximo obstáculo é a confusão de tramas. Porque, veja bem, ter várias histórias acontecendo ao mesmo tempo não é o problema. O problema é quando essas histórias não conversam entre si, não se conectam. Vamos analisar isso aqui. A trama principal deveria ser sobre impedir o vilão, o Valentin, de usar uma super arma. Mas a maior parte do filme é gasta com o quê? Com um zumbi caçando a heroína por uma promessa antiga. Com a filha do vilão tendo uma crise de consciência. Com a própria heroína querendo uma vingança pessoal. Nenhuma dessas coisas, de fato, faz a história principal andar pra frente. A diferença, de novo, é a coesão. Em O Senhor dos Anéis, tudo leva para um único objetivo. Por que Frodo vai para Mordor? Para destruir Sauron. Por que Aragorn luta com os orcs? Para dar tempo para o Frodo destruir Sauron. Por que Gandalf enfrenta o Balrog? Para garantir que a jornada para destruir Sauron continue. Tudo, absolutamente tudo, está a serviço do mesmo objetivo final. A comparação dos vilões secundários é perfeita para entender isso. Os Espectros do Anel são assustadores porque a missão deles é o centro do filme, pegar o anel. Já o zumbi de Máquinas Mortais, ele parece estar no próprio filme de vingança, que por acaso cruza com a história principal. Só meio aleatório, né? Desconectado. Mas não adianta só saber quem é o herói e qual o objetivo. A gente precisa saber por quem estamos torcendo.
E é aqui que Máquinas Mortais comete seu último e talvez mais confuso erro. A premissa inicial é fantástica, super clara. Existem cidades gigantes que caçam e devoram cidades menores. Um tipo de darwinismo municipal. É fácil de entender. De um lado os predadores, do outro as presas. Beleza. Pois é. Só que, no meio do caminho, o filme simplesmente joga essa ideia fora. Do nada, o grande conflito final não é mais sobre cidades predadoras, mas sobre o oeste móvel atacando o leste estático. E esse leste é representado por uma cidade muralha que a gente nunca viu antes na vida. E essa é a falha fatal. O filme espera que a gente se importe, que a gente sinta a tensão de uma batalha por um lugar e por um povo que foram apresentados nos 45 do segundo tempo. Não tem conexão, não tem história, não tem motivo para se importar. A batalha fica sem peso emocional nenhum. E de novo o contraste. O Senhor dos Anéis pega um conflito de escala continental e o torna extremamente pessoal. A ameaça de Sauron não é só uma coisa abstrata. É uma ameaça direta à casa do Frodo, o Condado. Um lugar que o filme faz questão de nos mostrar e nos fazer amar nos primeiros 30 minutos. Lutar pela Terra-média é, no fundo, lutar para salvar aquele lugarzinho verde e pacato. E tudo isso nos leva a uma conclusão um tanto irônica sobre histórias grandiosas. A lição que Máquinas Mortais nos deixa não é que não se deve fazer filmes épicos. Pelo contrário, é um lembrete de que a verdadeira grandeza de uma história vem do foco, e não só da escala. Então, o resumo da ópera é este. Quer construir um mundo épico que funcione? Comece pequeno. Dê ao público um herói para se segurar. Garanta que cada pedacinho da sua história sirva a um propósito maior. E, o mais importante, crie riscos que sejam pessoais, que a gente consiga sentir. No final das contas, a linha que separa um épico amado de um fracasso esquecido não está no tamanho das cidades locomotiva ou na complexidade da mitologia. Está na clareza e no coração da narrativa. É simples assim. E isso nos deixa com uma reflexão. Pense em outros filmes épicos que a gente ama, tipo Star Wars ou Duna. Eles não seguem exatamente essa mesma regra. Começam com um personagem simples num lugar pequeno antes de explodir para a escala de uma galáxia inteira. É um padrão. Quando ele é seguido, a mágica acontece. E quando é ignorado, bem, o resultado é Máquinas Mortais.